Olá a todos, aqui é Paulo Roberto, professor de História, e hoje a gente vai começar com a videoaula número 11, que seria Rebeliões da América Portuguesa, parte 1 e Confidência Mineira. Vamos ver o que vamos ver hoje aqui. Olhando aqui novamente, o conteúdo é as minas de ouro e a região de Minas Gerais, a taxação de impostos da atividade mineira, o processo de derrama, a Inconfidência Mineira e a figura Tiradentes e o término do processo de Inconfidência da Inconfidência Mineira. É o que a gente vai ver hoje. E o objetivo é vocês conseguirem identificar as principais causas sociais, econômicas e políticas que vão levar a região de Minas Gerais a tentar a criar uma república separada ali de Portugal, uma Inconfidência Mineira, como a gente conhece muito bem, e também analisar criticamente os motivos, o desenvolvimento e as consequências da Inconfidência Mineira, relacionando-as com os ideais iluministas e ao contexto político-social da época. Então, vem comigo. Vamos dar uma olhada aqui nessa imagem. Nós temos aqui a bandeira de Minas Gerais hoje. Praticamente eles pegam a ideia da bandeira que foi dos Inconfidentes, apesar que aqui o centro era verde, e eles mantêm as mesmas frases, liberdade, mesmo que tardia, libertas que será também, alguma coisa assim. Meu latim não é muito bom, mas aqui a gente tem o pensamento iluminista é, na sua raiz, na sua essência, o que vai motivar ali a tentativa de inconfidência. Só lembrando, tudo que a gente está vendo aqui, desde o tempo do iluminismo, esse pensamento que surge na Europa, ele vai influenciar a Europa nas suas revoluções e aqui no continente americano também, ok? Então, o iluminismo é a base para a gente entender tudo que ocorre de transformações políticas e as revoluções que vão surgir, desde a Revolução Gloriosa, a independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa, a série de revoluções que vai estar ocorrendo aqui no Brasil e também ali a proclamação da República que vai ter elementos iluministas ali também, ok? Mas vem comigo então para a gente continuar aqui, a gente ver o que estava ocorrendo aqui no Brasil, na América Portuguesa. No século XVIII, o Brasil era uma colônia de Portugal. Ele pertencia a Portugal. Em 1500 chegaram os portugueses para cá, eles começaram a aumentar os seus territórios, o Portugal, a conquistar os territórios aqui, como você já estudaram ali no sétimo ano. E nesse século XVIII, o garimpo de ouro promoveu um grande crescimento do fluxo de mercadorias e pessoas nas áreas exploradas e o desenvolvimento econômico dessas regiões. Em outras palavras, o pessoal começou a sair do Nordeste brasileiro e também no sudeste ali mais do litoral e vieram mais para o interior. Aqui a gente tem então uma mudança do fluxo econômico e também de migração de pessoas em busca de ouro. Então imagina uma corrida do ouro, certo? Eles vão vir mais para o interior, descobrir o ouro em Minas Gerais e com isso então vai vir um fluxo enorme de pessoas, milhares de pessoas, como diz aqui. Com a descoberta de ouro em Minas Gerais, a América Portuguesa tornou-se o destino de milhares de pessoas. Então, além das pessoas do Nordeste, pessoas de outras regiões ali da Europa, com certeza, que vieram para cá. Isso gerou uma superpopulação, o que acarretou de escassez, falta de comida ali, distribuição de alimentos e episódio de violência e morte. Naturalmente, a, a metrópole, Portugal, tem que fazer de uma forma para exercer o controle ali da região, devido principalmente ao ouro, né? Então é uma forma deles conseguirem encontrar foi com parte de impostos. Mas vamos dar uma olhada aqui que a gente vê que também é questão de falta de alimento e a população que não foi planejada exatamente para fazer o garimpo e a busca de ouro vai gerar muita violência mesmo. E até organizar tudo isso aí vira um caos mais ou menos. Vamos dar uma olhada, nessa imagem aqui, só voltando aqui, nós temos aqui lavagem do minério de ouro perto da montanha de Tacolome, né? Quem pintou essa gravura foi Johann Moritz, né? Rugendas, em 1835, século XIX. Então, se a gente reparar aqui, era bem a forma que a gente vai estar vendo que os escravos africanos eles estão limpando as terras ali com a água corrente que vem ali das cachoeiras para ver se descobre ouro ou não. Então a gente vê uma cena muito comum de muito trabalho forçado em busca do ouro ali em Minas Gerais. Continuando aqui então, na segunda metade do século XVIII, Portugal adotou medidas de maior controle sobre a exploração do ouro. Como disse agora há pouco, como é que Portugal vai exercer controle aqui no Brasil? Ele vai principalmente começando a aumentar as penas de contrabando de ouro,
Então é o rigor, o peso que vai ser de pessoas que vão contrabandear ouro vai ser muito pesado para essas pessoas. Determinação de que o quinto imposto sobre o ouro extraído das minas chegasse a mais de 1.500 quilos de ouro por ano. O quinto, então, vai ser um imposto que vai ser cobrado em cima de mais acima de 1.500 quilos de ouro por ano. Então isso vai gerar um descontentamento bastante ali das pessoas que trabalhavam com a exploração de ouro. Instituição da derrama, como a gente viu ali um dos objetivos, em 1751. Era um imposto cobrado a todos os cidadãos da região para cobrir o que os mineradores deviam de imposto da coroa. Então repara, como você tinha muita sonegação de impostos, pessoas que eram mineradores, pegavam ouro, conforme que a gente vê aqui, e não pagavam a sua parte a Portugal, que tentava exercer um controle na região, já que aqui era uma colônia, a gente vai ver então que Portugal vai colocar a chamada derrama, que é o imposto que vai pagar, vai cobrar de todo mundo para é, vamos dizer assim, cobrir os gastos, a falta do pagamento dos mineradores. E isso vai gerar realmente um mal-estar tremendo ali com a população ali da região de Minas. Nesse contexto, um grupo de colonos formado principalmente por membros da elite local se conjuraram contra a coroa portuguesa. Então aqui já está dizendo que é conjurar, ação conduzida por um grupo por meio de um acordo secreto visando subverter a lógica política estabelecida. Ou seja, é golpe. Eles queriam dar um golpe ali, eles queriam mudar praticamente toda a situação que eles estavam e colocar uma outra ordem política, nesse caso aqui, por meio da Revolução. Então aqui a gente vai estar vendo que é o seguinte, os colonos eles ficaram injuriados, e o que eles vão estar fazendo? Pegando com os ideais iluministas, eles vão tentar fazer esta mudança. Vamos lá então, olhando aqui. Naquele momento, alguns dos filhos da elite colonial, figuras influentes na sociedade mineira, realizavam seus estudos na Europa, entrando em contato com os ideais iluministas. Lembre-se, iluminismo, a ideia da razão, a ideia de que todos têm que ter direitos. Então, liberdade e igualdade, que faz parte do ideais iluministas. Geralmente, como não havia faculdades aqui, as pessoas que tinham condições, que era da elite, iam para a Europa e tinham contato ali com os europeus, com os ideais iluministas. O grande protagonista do movimento foi Joaquim José da Silva Xavier, militar, dentista amador, tropeiro e garimpeiro. O homem faz tudo. Por ele ter sido um dentista amador, o apelidado de Tiradentes, uma figura praticamente que é bem conhecida. Tanto que nós temos o feriado em abril, que é a Inconfidência Mineira aqui na região sudeste. Apesar que a Conjuração Baiana ele foi muito maior, vamos dizer assim, de proporção e de ideais. Enquanto, como a gente vai ver aqui, você tinha uma elite que queria se separar de Portugal de um certo modo, criar sua república e, outros, e tentar, por exemplo, diminuir a carga de impostos que está devendo a Portugal, tentar fazer um acordo com eles lá também, tendo a sua independência, a Conjuração Baiana já vai além disso, né? Você vai ver toda a população, mas enfim, isso aqui fica para uma outra aula. Então vamos dar uma olhada aqui nessa moedinha, no meu tempo aqui, 5 centavos, aqui tem a imagem de Tiradentes, certo? Continuando, nós temos aqui Tiradentes. Tiradentes, então, a gente viu que ele vai ser a figura proeminente ali que vai dar a cara da Inconfidência Mineira para os nossos tempos, que foi uma construção também que vai vir com a proclamação da República. Mas vamos lá. Tiradentes, antes visto como o mais pobre dos conspiradores, é considerado por historiadores como um homem de posses, segundo estudos recentes. No entanto, a sua ocupação em trabalhos manuais refletia a desvalorização dessas classes das camadas sociais mais elevadas da sociedade da época. A figura de Tiradentes foi um mártir que sacrificou sua vida pela causa do Brasil, foi influenciada pelo movimento republicano no final do século XIX. Então, podemos dizer que Tiradentes aqui, ele é uma construção também histórica. Por quê? Por causa que ele vai servir, como a gente viu aqui, a interesses posteriormente, séculos depois, como a figura que estava lutando contra a opressão da monarquia absolutista de Portugal, ele com ideais iluministas. Então a gente tem essa ideia aqui
representação, por exemplo, de Tiradentes, feito por Décio Vilares no início do século XX. Repara que sempre tem esse ar altruísta na arte, porque, querendo ou não, é uma propaganda que nós temos aqui. Aqui nós temos, então, essa ideia que Tiradentes, ele era uma pessoa que praticamente era da elite, né, por mais que os historiadores eles diverjam de uma parte ou outra, e nisso ele vai ser um desses conspiradores. O que os conjurados pretendiam? Primeiramente, separar a região das Minas Gerais do Brasil e fundar uma república. República esta com ideais iluministas. Se a gente pega, por exemplo, o mapa do Brasil hoje, vamos imaginar que Minas Gerais tivesse conseguido separar ali do resto do Brasil, criar um país ali dentro de Minas Gerais. É mais ou menos isso. Promover o perdão das dívidas com uma colônia. Então é outro ponto, principalmente devido ao grande encargo de impostos que a colônia tinha e queria promover o perdão. Criar uma universidade em Vila Rica, coisa que você não tinha aqui no Brasil, eles tinham que ir para a Europa para poder estudar. Criar uma casa de moeda, a Casa da Moeda. A Casa da Moeda é importante para uma nação por causa que ele vai produzir o seu dinheiro, principalmente. Né? Nós temos no Brasil a Casa da Moeda também, então é uma coisa normal. A Casa da Moeda começa, se não me engano, a surgir quando vem a família real para cá, em 1808. Incentivar a instalação de manufaturas no país. Manufaturas aqui, para vocês entenderem melhor, é fábricas, tá bom? As fábricas para, olha, letrinha bonitinha, fábricas, para o Brasil poder também entrar, como a gente vai ver na Revolução Inglesa, a Revolução Industrial na Inglaterra, na produção também de produtos, né, manufatura de produtos. É necessário, isso aqui então é o que pretendiam esses conjuradores, a Inconfidência Mineira, separar a região das Minas Gerais do Brasil e fundar uma república, criar um país ali, promover o perdão das dívidas com a colônia, criar universidade, criar casa de moeda e incentivar as fábricas aqui no Brasil, pelo menos em Minas Gerais. É necessário destacar que a maior parte dos conjurados era favorável à manutenção da escravidão, acreditando que reformas sociais desse tipo iriam acabar com seus privilégios. Então a escravidão manteria. Coisa que, por exemplo, na conjuração baiana, eles queriam um fim total ali da escravidão, que é um dos ideais também do iluminismo. Mas eles não queriam acabar com seus privilégios, né? Então a gente vê isso aí. Uma minoria, incluindo Tiradentes, desejava o fim da escravidão, com a libertação imediata dos escravizados. Então a gente tem já essa discussão ali no século XVIII, né, devido aos ideias iluministas, sobre a estrutura da escravidão que existia no Brasil. Alguns a favor e outros contra. Então a gente vê que a discussão para o fim da escravidão não é uma coisa que veio do século XIX, com a Lei Áurea, já vinha de outros tempos também. A revolta teria iniciado no dia da derrama, onde os planos não foram concretizados. Houve uma traição de um dos participantes, Joaquim Silvério dos Reis, coronel, fazendeiro proprietário de Minas, que delatou, que falou que o movimento para conseguir o perdão de suas dívidas. Então teve um traidor, que era esse Joaquim Silvério dos Reis, que denunciou que queriam fazer uma revolta ali no início do dia da derrama, que era o dia que eles tinham que pagar a população ali de Minas o imposto para Portugal. A derrama foi então suspensa e os envolvidos foram presos. Nisso aí, quem acabou se ferrando legal mesmo foi Tiradentes. Então, a gente vai ver aqui. A repressão sofrida com decorrência da revolta. Depois de uma investigação de 3 anos em 1792, então 3 anos, tá? Todos tiveram seus bens confiscados. Quem participou dessa tentativa de golpe tiveram seus bens confiscados. 9 foram exilados na África. Era muito comum, por exemplo, se você não fosse morto, era mandado para outras regiões, países que Portugal controlava. Nesse caso aqui, 9 foram exilados no continente africano. 11 foram condenados à forca. Porém, 10 tiveram sua punição transformada em exílio, que com certeza acabaram também depois indo para a África ou outras regiões do continente que pertenciam a Portugal, de colônias. No dia 21
de abril de 1792, Tiradentes foi o único conjurado a ser enforcado e esquartejado. Era muito comum você ser esquartejado, ser cortado em pedaços e ser mandado para cada província, ou vamos colocar assim, cidade, para servir como pedagogia política, ou seja, se você fazer alguma coisa errada, isso vai acontecer contigo. Era a ideia básica que você tem lá. Em praça pública, e o dia de sua execução tornou-se feriado nacional apenas em 1890, logo após a proclamação da República. Então a gente vai ver aqui que praticamente depois de 3 anos de investigação, todos perderam seus bens, bem dizer. Teve pessoas que acabaram indo para a África como exilado e o único que acabou realmente sofrendo a morte aqui foi Tiradentes. Se a gente reparar aqui nessa imagem, é uma imagem de 1893, temos aqui uma imagem também simbólica sobre Tiradentes sendo morto, esquartejado, ok? E seus pedaços levados para cada região ali, como eu falei. Uma coisa interessante, lembrando, isso aqui é 1893, já tinha ocorrido a proclamação da República, que foi um golpe também contra a monarquia que tinha aqui. Se vocês perceberem, imagens que nós temos aqui o desenho no Brasil. Não tão bem assim desenhado, mas a gente tem aqui uma representação do Brasil. A ideia que o Pedro Américo quis passar, talvez orientado ali para quem pagou pela imagem, para esse retrato, ele queria dizer que, opa, vamos lá, que Tiradentes, ele morreu pelo Brasil. Então, Tiradentes do Brasil, nesse sentido, seria a mesma pessoa. Aí você tem a imagem do crucifixo, porque o Brasil é um país católico nesse período também, mas a gente vê aqui que nós temos uma representação do Brasil pelo corpo decepado ali de Tiradentes. É uma propaganda que foi feita para incutir nas pessoas que sacrifícios para o bem do país são válidos, entende? Então, pela luta da liberdade. Por mais que, como a gente viu aqui, o Tiradentes e a Inconfidência Mineira não queria lutar para a separação do Brasil de Portugal, mas sim de Minas Gerais. Mas aqui a gente vê que é uma propaganda, de um certo modo, política para a República que surgiu ali com os militares subindo no poder, tá bom? E aqui a gente vê então, no final dessa aula, o que aprendemos? Aprendemos sobre os motivos, as ações e as consequências da Confidência Mineira, devido a um controle maior que Portugal queria fazer sobre a região de Minas Gerais, começou a criar vários impostos, principalmente a derrama, certo? Que toda a população ali de Minas, vamos dizer assim, estaria pagando para cobrir a falta de impostos dos mineradores. E a gente viu eles se juntarem à elite ali de Minas Gerais, pelo menos, para conseguir fazer essa conjuração, separar Minas Gerais do resto do Brasil e criar uma república, criar universidade, acabar com o perdão dos impostos, que mais que a gente viu ali também, sobre também a questão de colocar, manter uma estrutura ali ainda da elite que a gente viu, certo? Percebemos que foi um movimento que visava a emancipação política de uma das regiões do Brasil. Emancipação quer dizer sua liberdade, sua autonomia, tá? Vamos colocar nesse sentido para ficar mais fácil. Que seria Minas Gerais. Refletimos sobre a relação de força e poder que motivaram a conjuração, certo? E analisamos um exemplo de como a narrativa sobre o passado constrói figuras históricas, como por exemplo a questão de Tiradentes e a sua morte, tá certo? Que ele serve para construir a figura histórica de Tiradentes como alguém que lutou pela independência do Brasil, mas na realidade não era, tá certo? Mas serviu para fins de construção de memória histórica. Então, aqui eu já vou finalizando e é aquela coisa de sempre. Se vocês não compreenderam, voltem o vídeo, façam as perguntas, escrevam no caderno essas perguntas aí e leve para os professores de vocês de história na sala de aula, que pode te ajudar durante a aula, certo? Isso aqui é mais para ajudar vocês. E a gente se vê no outro vídeo e até!